Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos. Você está percebendo que a gente já está caminhando para o final, está percebendo, né? Então, porque o Evangelho de Marcos termina no capítulo 16. E hoje nós temos alguns episódios que nós já conhecemos, já lemos em Mateus, mas vamos voltar aqui. Vai falar sobre a ruína do templo, vamos falar sobre a grande desolação, que é uma linguagem mais apocalíptica que Marcos usa. Vamos falar da vinda do Filho do Homem também, toda uma referência a Daniel, né? A lição da figueira, né? Quando você vê a figueira dando broto, né? Já é sinal de alguma coisa, né? E esse capítulo termina com a grande admoestação de Jesus: vigiai. Tá bom? Mas vamos lá. Eu queria só fazer um agradecimento a vocês, porque eu sempre fico muito comovido e tocado pelas pessoas que geralmente elas contribuem aqui com o canal. Eu quero mais uma vez deixar bem claro para vocês que esse é um trabalho que eu faço, né? Não é um curso para ser pago, não é um curso que tem inscrição paga, não é nada disso. É um trabalho que eu faço mesmo para você aprofundar na Bíblia com conhecimento, entendendo a exegese, a hermenêutica, né, o contexto histórico, arqueológico de tudo isso. Então, mas tem muitas pessoas, né, são essas pessoas que eu me dirijo agora, são muitas pessoas que são tocadas a contribuir com o canal e contribui mensalmente. Muito obrigado por isso, muito obrigado. Eu fico sempre muito comovido, né? Mesmo não tendo nenhuma obrigatoriedade para isso. Então, você que de todo mês contribui, né? Então, muito obrigado, né? Obrigado mesmo. Tem as formas de contribuir, que é aqui no Valeu, né? Que é o do próprio sistema do YouTube, né? Você puxa para cá, tem ali, clica no Valeu e contribui. E muitas pessoas usam o Pix, né, para contribuir. Então, esse Pix aqui, pix@padreaurizo.com.br. E muito obrigado você que de repente valoriza, né, o trabalho, faz isso todo mês. Então eu queria lembrar, né, trazer aqui o meu agradecimento a você que todo mês, né, colabora ou de vez em quando colabora. Muito obrigado por isso, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá? Você vai fazer o seguinte, você vai dar um like no vídeo agora, dá um like no vídeo. Você vai também, escuta aí, ó, você vai também acionar o sininho, se inscrever no canal e acionar o sininho, porque acionando esse sininho aí, você sempre recebe as notificações, tá bom? Vamos lá, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 13. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou-lhe: Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago e André. Pedro, Tiago, João e André. Dize-nos, quando hão de suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso se vai realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes: Cuidai, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não temais, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isso será o princípio das dores. Cuidai de vós mesmos, sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar,
não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos foi inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos irão insurgir-se contra os pais e lhe darão a morte. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça nem entre em casa para dela levar alguma coisa. E o que se achar no campo, não volte a buscar o seu manto. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas e amamentando. Rogai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulações tais como não as houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas Ele os abreviou sem atenção aos eleitos em atenção aos eleitos que escolheu. E se então alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficai de sobreaviso, eis que vos preveni de tudo isso. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros dos céus e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei por uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega a sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda o porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Muito bem, vamos lá. Você percebeu que este capítulo, ele tem uma linguagem bastante apocalíptica, e isso tem sentido. Na verdade, esse apocalipse é muito baseado em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 9, Mateus 24, você vê que tem essa pegada apocalíptica, mas é importante lembrar você que ele não é um evangelho, não é um texto para meter medo nas pessoas, ao contrário, é para suscitar esperança. A linguagem que Marcos adota naquilo que Jesus fala é uma linguagem que lembra a linguagem apocalíptica muito usada por Daniel. O que é uma linguagem apocalíptica? Uma linguagem apocalíptica é uma linguagem que fala do fim dos tempos, é uma linguagem que fala de quando todas as coisas serão recapituladas num só Senhor, é uma linguagem que fala para as pessoas estarem atentas, porque Deus pode a qualquer momento voltar, né? Aliás, o Filho do Homem pode voltar e pode vir, né? Para que
preste conta. A linguagem apocalíptica é uma linguagem que tem muito a ver com Deus pedindo conta de tudo o que de tudo aquilo que o homem e a mulher estão devedores. Então, é uma linguagem apocalíptica. Não vamos entender esse texto como se fosse uma previsão de coisas futuras, porque as pessoas, é tão triste, porque as pessoas pegam esse texto e falam, tá vendo as guerras acontecendo, então tá no fim dos tempos. Não tá, gente. Guerra sempre aconteceu. Olha, tá na Bíblia que quando acontecesse a fome, isso seria o fim dos tempos. Não tá, gente. Fome sempre aconteceu. Olha, as pestes, olha a pandemia, olha isso tudo. Não tá. Vamos ser mais inteligentes para ler a Bíblia, né? Um pouquinho mais inteligente, né? A Bíblia, quando você toma um texto desse, você tem que voltar no Antigo Testamento, ver como Daniel escrevia, olhar como é a linguagem apocalíptica e perceber, linguagem apocalíptica não é para meter medo nas pessoas, pelo contrário, é para suscitar esperança para que o povo, em meio às dores, aos sofrimentos, possam se manter firme. Não é isso que Jesus sempre garante? Quem perseverar até o fim será salvo. Tristeza, obstáculos, fome, peste, guerras, tudo isso a gente enfrenta no dia a dia. O que Jesus pede é vigiai e perseverai. Mas vamos lá. Vamos lá que eu quero explicar alguns capítulos que às vezes ficam um pouco obnubilados, aí a gente não entende muito bem. Vamos lá, no versículo 3, veja só. Eles estão na frente do templo e olham para as pedras do templo, o templo maravilhoso, e eles questionam. Estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago, João e André. Na verdade, eles tinham olhado as pedras, as construções. Jesus falou assim, tá vendo esse grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra. Aí Jesus, faz questão de dizer a Pedro, Tiago, João e André. Muito bem. Olha que interessante. Esses discípulos, Pedro, João, Tiago e André, são os primeiros discípulos a serem chamados. Interessante, né? Então Jesus, faz questão de pegar esses 4, os primeiros que foram chamados. Segundo Marcos, todo esse ensinamento, esses ensinamentos que foram dados nesse capítulo, eles são dados a estes 4 discípulos. São, a gente poderia dizer, 4 discípulos privilegiados. Então, todo esse ensinamento, com essa linguagem apocalíptica, quanto a essa questão de quando vai voltar o Filho do Homem, de quando as coisas acontecerem, então isso Jesus está falando para esses 4. Pedro, Tiago, João e André. No final desse capítulo, ele fala assim, eu digo para vocês vigiai, mas digo para todos também vigiai. Então, este capítulo é um capítulo de ensinamento muito direcionado a esses 4 discípulos que são os primeiros que foram chamados, viu? Tá? Mas no versículo 4, vem cá, no versículo 4 tem uma pergunta aqui. Dize-nos quando hão de suceder essas coisas e por que sinal se saberá que tudo isso vai se realizar? Muito bem, eles queriam saber quando vai acontecer que o templo vai ser destruído, quando vai acontecer que esse fim dos tempos vai acontecer. É interessante aqui uma coisa, a pergunta se refere à data e aos sinais do fim, e não menciona a volta do Filho do Homem, a volta do Cristo, o advento de Cristo. Lá em Mateus 24:3, Mateus 24:3, a pergunta é feita, quando é que vai voltar o Filho do Homem? Quando é que o Cristo vai voltar? Aqui não. Aqui a pergunta é feita só sobre a data e os sinais que vão acompanhar esse fim dos tempos. No versículo 7, veja só que interessante.
Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não temais, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Muito bem, isso aqui é basicamente Daniel capítulo 2, versículo 28. Daniel, com a sua linguagem apocalipse, fala: vão haver guerras, vão haver rumores de guerra. Mas aqui Jesus fala: quando vocês ouvirem falar de guerra, de rumores de guerra, não tenham medo, não vai ser o fim. Então, é o seguinte, essas coisas elas vão acontecer, mas não será o fim. E nós estamos vendo guerras acontecendo, fome acontecendo, problemas acontecendo entre nações, e Jesus ainda garante: mas não será ainda o fim, não será ainda o fim. Então, não fica aí escutando gente maluca falando de fim de mundo não, viu? No versículo 8, Jesus, para falar sobre esse momento do fim dos tempos, essa coisa mais na linguagem apocalíptica, ele usa uma expressão muito interessante. Olha que interessante aqui, ó. Irão levantar-se nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e fome. Isto será o princípio das dores. Princípio das dores. Aqui Jesus faz uma alusão às dores do parto. As dores do parto as dores do parto é muito interessante, porque as dores do parto, ela é uma preparação para algo novo que vai chegar. Isso é muito interessante. Então, esse será o princípio das dores. Então, é uma alusão às dores do parto, porque as dores do parto, ela sempre prenuncia, né, algo maravilhoso, a criança que vai chegar. Então, a criança que vai chegar, ela é antecedida de muitas dores. Então, Jesus fala: vai chegar algo muito grandioso, que será primeiro precedido pelas dores. Esse é o início das dores para que chegue algo muito grande, muito bonito, viu? No versículo 9, só para a gente entender, Jesus fala assim: cuidai de vós mesmos, sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, comparecereis diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Isso é verdade, isso tem acontecido. Até hoje as pessoas têm que ficar justificando porque tem Jesus como seu Deus. Mas a palavra tribunal, vem cá, tribunal, só para você, eu gosto muito de explicar essas coisas. Tribunal, que tribunais são esses que Jesus fala? Os tribunais eram conselhos formados por 23 pessoas vindas das sinagogas. Então, é o seguinte, a gente tinha o Supremo Tribunal, que era o Sinédrio, lá em Jerusalém. Supremo Tribunal era o Sinédrio, era composto de 72 membros, tá bom? E a gente tinha os tribunais regionais lá, que eram esses tribunais que eram os pequenos sinédrios, também chamado pequenos sinédrios. Esses pequenos sinédrios, eles eram compostos de 23 membros. Da onde vinham esses membros? Eles eram oriundos das sinagogas, tá bom? Esses eram os pequenos tribunais ou pequenos sinédrios, tá bom? No versículo 10, aqui há uma coisa muito interessante. Existia entre os judeus e tal, que eles eram o povo eleito, que o Messias viria só para eles, o Messias viria salvar só eles, na verdade eles eram escolhidos, era a raça, né, do povo de Deus, eram os judeus. E Jesus joga isso tudo por terra. Olha que interessante, isso aqui que é muito, muito interessante. O versículo 10. Mas primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. A todas as nações. Opa! Jesus faz cair por terra essa coisa de achar que a salvação, o Messias, a Boa Nova, é para um grupinho de judeus. Não é. A afirmação universalista, né, que ultrapassa, né, essa distinção tradicional entre os judeus e pagãos. Os judeus tinham uma coisa assim: somos nós, os judeus, e o resto do mundo que é pagão.
Somos nós que seremos salvos porque somos nós o povo escolhido. O resto vai se danar. E Jesus fala, o Evangelho, o Cristo, o Messias é para todas as nações. Todas as nações. Ok? Né? Tanto é que a palavra católico significa universal para todos. A expressão katholos, em grego, presta atenção, katholos, por isso que a gente tem que estudar a língua, senão a gente não entende muita coisa. Kat, em grego, significa para. Holos, em grego, significa todos, total. Né? Holofote, luz total. Né? Holofote, luz total. Holocausto, queimar totalmente. Katholos significa para todos, ou seja, katholos deu católico, ou seja, para todos, universal, tá bom? Muito bem, vamos lá, estamos terminando aqui, no versículo 14, quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Uma linguagem apocalíptica usada aqui e a expressão, o leitor entenda. O que é isso aqui? Na verdade, deve ter sido lido aqui Daniel capítulo 9. E aí, esta expressão, que o leitor entenda, significa que foi usada a profecia de Daniel, capítulo 9, muito interessante, profecia de Daniel, capítulo 9. Provavelmente eles já deviam ter lido Daniel, capítulo 9 ali, né? E aí Jesus fala que o leitor entenda. Entenda o quê? Entenda o que foi lido, o que foi dito em Daniel, capítulo 9. Então essa expressão colocada aí no meio, que o leitor entenda, por quê? Porque aqui no capítulo 9 de Daniel tem, olha, no primeiro havia sido elevado Daniel lendo as escrituras, aonde está aqui? Vou ouvir aqui. O Senhor, o profeta, sobre a desolação de Jerusalém, supliquei ao Senhor, Senhor Deus, tem Deus grande e temível, que sois fiéis à aliança, conservais a vossa misericórdia. É um capítulo que fala muito sobre a desolação. Provavelmente, eles deviam ter lido o capítulo 9 de Daniel, e aqui Marcos fala assim, Jesus deve ter feito um comentário sobre o capítulo 9 de Daniel, e ele falou assim, olha, que o leitor entenda. Entenda o quê? O capítulo 9 de Daniel. Tá bom? E no versículo 25, vem aqui comigo, 25, cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Isso aqui é uma referência a Isaías 13 e a Isaías 34. Isaías 13, 10 é uma referência bíblica. Lá o profeta Isaías usa também uma linguagem apocalíptica, né? 13, 10, só para você ver aqui, Isaías 13, 10, e é uma referência a o que Isaías diz. O que Isaías diz aqui, 13, 10. Nem as estrelas do céu, nem as suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o nascer e a lua já não enviará sua luz. Então, na verdade, isso aqui é uma referência a Isaías capítulo 13, versículo 10, tá bom? E aí, gente, nós terminamos esse capítulo, né? Lembrando desse versículo 26, o versículo 26, vem cá comigo, versículo 26, cadê? 26, aqui. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. A gente que está estudando Bíblia, a gente tem que saber que a referência de nuvem, no Antigo Testamento, toda vez que falava da nuvem, a gente está falando da presença de Deus. Então, a nuvem que pairava sobre o tabernáculo, a nuvem que acompanhava o povo de Deus no deserto. Então, sempre está falando da presença de Deus. Então, a volta do Filho do Homem é a presença de Deus no nosso meio. E para terminar,
ele termina dizendo para os 4 e dizendo para todos: para que vindo de repente não vos encontre dormindo. O que vos digo, para os 4 lá que eu te falei, digo para todo mundo: vigiai. E é isso, gente. Esse texto não é para meter medo em ninguém. Esse texto, esse capítulo é para dizer: tem coisas difíceis acontecendo na sua vida? Persevera. Jesus falou: o que perseverar até o fim será salvo. Persevera, mesmo que você não entenda. Persevera. Et crucem Domini, fugit de partes adversae, vite deleo detribuiuda, radicis Davidi. Aleluia.